Olá a todos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre personagem, estamos trabalhando na questão do conflito. Vamos citar alguns exemplos de conflito que você pode colocar na sua história para tornar ela mais interessante. Temos aqui, por exemplo, a descoberta da desonra de um ente querido, um desastre, um crime passional, a inimizade dos parentes, o autossacrifício para membros, uma conspiração que pode derrubar o governante. O amor do personagem é um tabu social, isso causa um conflito. Uma batalha nas terras da fronteira, que geralmente terra de fronteira é conhecida na literatura como uma terra sem lei. Alguém comete um suicídio. Um serial killer aumenta a contagem dos corpos. Um caso de adultério é seguido por um assassinato. A jornada será muito difícil. Uma epidemia mortal varre a região. Um pequeno erro de cálculo cria grandes problemas. O herói é exilado. Um ente querido do protagonista desaparece. As buscas são encerradas, pois o perdido é dado como morto, presumidamente. Toda magia tem um preço. O personagem começa a sofrer efeitos mágicos colaterais. Isso é muito interessante, o sistema de magia. Porque geralmente magia, se tudo é mágico, nada é mágico. Se tudo é fantástico, nada é fantástico. Então um bom sistema de magia é esse que tem um custo. A magia tem um preço no seu universo. Outro conflito, abuso, prostituição disfarçada, terremoto, sexo frágil faz o interesse amoroso do personagem evitar compromisso. O personagem chega tarde demais para evitar os danos. Diga aí, se não tivesse se atrasado, ele tinha conseguido salvar o dia, e o conflito é justamente porque ele se atrasou. Falha na comunicação, honra manchada, o personagem foi traído, perda de poder político ou militar. Isso é muito bom em histórias de fantasia, que tem aquele jogo de poder. Outros obstáculos e complicações. Bom, complicações, elas mantêm a tensão da narrativa fluindo. Pergunte como essa nova situação que está colocando na trama pode se tornar mais complicada e dificultar a vida do personagem, dos personagens, de alcançar o seu objetivo. Você tem que lembrar que a história é isso. É alguém querendo alguma coisa, mas não é um caminho linear do personagem. Não, ele está quase conseguindo, acontece algo, ele vai lá para baixo. Aí ele tenta, quando está quase conseguindo, acontece algo, ele vai para baixo. É semelhante àquele esquilozinho do filme Era do Gelo, que está sempre tentando pegar nós e sempre a nós escapa. Você tem que colocar isso na sua história. Obstáculos e complicações. Essas complicações, elas vão manter a tensão da sua narrativa fluindo. Você tem que pensar, quais eventos inesperados surgem no enredo e vão de encontro ao protagonista. Ele atropelou um pedestre e com seu carro, enquanto olhava o celular. Ele esqueceu de pegar as crianças na escola e as crianças desapareceram. Ele foi seguido em uma área escura ou isolada. As cenas onde o conflito do personagem é explorado fornecem uma tensão vital à história que está sendo contada, além de permitir o crescimento ou não do protagonista. Tem gente que não cresce, apesar dos problemas e dos conflitos. Eventos inesperados impedem que o ritmo da narrativa esfrie. Sabe aquela história que nada acontece? Não vou citar nomes, mas tem uma série por aí que tem uma ocasião de perigo e ninguém morre na série. Quando acontece a situação de perigo, você não sente mais medo pelo personagem, porque ninguém morre naquela série. Então, o conflito, tem que entender isso, o conflito é o ponto central da história. É ele que fornece o atrito, a tensão, as complicações, a jornada do personagem. Ele vem de 1 milhão de formas diferentes, como eu disse anteriormente. Então, identifique quais obstáculos e problemas que atingirão seu protagonista. O seu objetivo não é criar um protagonista, eu queria muito nesse universo ser assim, então vou criar um protagonista para eu viver nesse mundo. Ok, mas mais interessante que isso é,
vou dificultar a vida dele. Não vai ser tão fácil assim. Quais são as principais inseguranças e medos e desejos do seu personagem e como você pode criar situações conflituosas para enriquecer a sua trama? Pequenas complicações, por exemplo, uma invasão, um arrombamento, uma casa foi arrombada, o carro do personagem foi assaltado, perder a posse de objetos de valor, sentir-se inseguro, ter que reavaliar e ajustar a medidas de segurança, no caso da casa ter sido arrombada, precisar ir na delegacia ou testemunhar em um tribunal, ter que apresentar a documentação como boletim de ocorrência, seguro, ter gatilhos emocionais desencadeados por detalhes sensoriais ligados ao arrombamento. Então, sei lá, quando a casa foi arrombada, o alarme disparou e toda vez que ele escuta um alarme, ele lembra do momento de tensão que ele passou quando os bandidos invadiram a casa dele. Ter que ajustar hábitos pessoais, ou seja, uma agenda diária, rotas para o trabalho diferentes para não ser assaltado, redes sociais, ser mais low profile, ter que se mudar para um local mais seguro, precisar comprar novos itens para substituir aqueles que foram roubados, ter que apoiar entes queridos que também sofreram o trauma, ou começar a ter insônia, não conseguir dormir à noite pensando que em qualquer momento pode ser assaltado. Então você vai pegar esses conflitos e vai... Quais são os resultados potencialmente desastrosos? Quais são as emoções resultantes que alguém teria ao passar pelo conflito que eu estou gerando no meu personagem? Quais são as possíveis lutas internas de alguém que sofre com isso? Que pessoas que podem ser afetadas negativamente, além do próprio personagem? Quais traços negativos podem piorar ainda mais essa situação? Qual o impacto nas necessidades básicas, por exemplo, de segurança? Quais feridas isso pode levar? Como eu disse, né? Paranoia, insônia, desconfiança. Quais traços positivos, ou seja, o que é que o personagem pode tirar de bom dessa situação? Pode ajudar o personagem a lidar com essa situação. Quais são os resultados positivos? Aí vamos lá, complicações, né? Arruinar os planos do seu personagem com um resultado negativo. Amigo, a vida não é um morango. Em algum momento o seu plano dará errado. E na vida dos seus personagens não pode ser diferente. É maravilhoso quando você está em uma história assim, as coisas estavam indo bem até que, acontece algo. E aí? As coisas estavam indo bem até que o grupo é forçado a fugir e acidentalmente deixa para trás um item muito importante. Então, o protagonista percebe, tarde demais, que a proteção mágica está falhando. E é evidentemente, ou eventualmente, um item que parecia ser muito importante, na hora H, prova-se inútil. Consequências da derrota. Consequências da derrota. Pior cenário. E se o herói falhar em cumprir a sua missão? Senso de urgência. Última esperança. Cara, ou é tudo é nada. Até as últimas consequências. Você tem que criar situações. Para estar disposto a enfrentar o perigo, a dor, as dificuldades e coisas piores, algo muito importante na sua história, para o protagonista, tem que estar em jogo. Tem que ter aquele negócio assim, se eu falhar nessa missão vai dar ruim. Muito ruim. Se o seu personagem não conseguir atingir o seu objetivo, quais são as consequências? Um local com o qual ele se importa muito será destruído? Ele será forçado a se casar com alguém que não ama? Ele terá traído a confiança de alguém que significa muito por ele? As criancinhas da aldeia vão morrer? O que é que vai acontecer? Para você criar uma história mais densa, mais profunda, é importante você conhecer o seu protagonista. Você fazer perguntas ao seu protagonista. Você imaginar quase com a entrevista de emprego. Você senta na frente do seu protagonista e faz algumas perguntas para ele.
Você comprou uma cômoda velha e descobriu um pedaço de papel preso dentro. O que está escrito nele? Você tem o poder de comandar tempestades. Como você usaria esse poder para o bem? Pensa, o que é que o seu protagonista responderia? E para o mal? Seu amigo lhe pede para apostar na loteria e ganha 1 milhão. Quanto você acha que deveria cobrar por sua ida à loteria? Escreva sobre o que acontece. Você é convidado para a leitura do testamento de um membro da sua família. Todos pensavam que ele era pobre, mas se descobriu que ele tinha milhões. Como ele ficou tão rico? Um amigo está morando com você desde o fim do casamento dele. Ele está depressivo e faltando ao trabalho. Além de abusar de sua hospitalidade, mas você está sem jeito de pedir que ele vá embora. Pense num esquema imaginativo para fazê-lo decidir partir. Que segredo você tem que odiaria que se tornasse público? Como você reagiria se alguém próximo a você tentasse chantageá-lo? Você é advogado e decidiu que quer ser ator. Escreva a conversa que você teve com um amigo que o apoia. Em seguida, escreva a conversa em que você tem alguém que se opõe fortemente a esse seu plano de deixar a advocacia e ir para o teatro. Você acorda em um quarto estranho. Escreva sobre os eventos da noite anterior, à medida que gradualmente se lembra do que aconteceu. Você acorda no meio da noite e acende a luz, mas não está funcionando. Quais são as possíveis razões para isso? É a noite antes do seu casamento e você finalmente admite para si mesmo que não ama a pessoa com quem deveria se casar. Escreva sobre o que acontece a seguir. Se você não tivesse dinheiro para alimentar seus filhos, como faria para conseguir comida? Você tem a chance de avançar 1 ano no tempo. O que mudou no mundo? Pense em uma velha árvore perto de você. Escreva sobre a família que fez um piquenique sobre ela no passado, 50 anos atrás, e outra no futuro, daqui a 50 anos. Um avô, um neto. Você já estabeleceu um grupo de vigilantes para lidar com traficantes de drogas locais? Você está prestes a conhecer os pais ricos da sua parceira. O que você diria para fazê-los acreditar que você é perfeito para a filhinha deles? A polícia atirou numa pessoa inocente. Escreva sobre o que a vítima estava fazendo quando a polícia a encontrou. Escreva a explicação do policial depois e escreva a reação da filha ou a mãe da vítima.